início aí a nossa aula. Estamos estudando a revistinha aqui, né? Epístolas, né? As cartas de Paulo para Timóteo e Tito. Estamos na lição número 3. Nos 2 domingos anteriores, nós abordamos o capítulo 2, dos versos 1 até o 8, e agora espero que eu encerre hoje. Nós vamos ver do 9 ao 15, aonde Paulo vem falando, dando instruções para as mulheres no culto público, ok? Então, se você perdeu as outras lições, fica lá no site da igreja agora, né? Você pode recuperar essas lições, pode ver o que foi dito. Num pedaço, Paulo fala sobre a oração, como deve ser a oração. Depois, no verso 8, Paulo fala para os homens, né? Dá instrução para os homens. E aí, do 9 até o 15, ele traz aí as instruções para as mulheres, né? Como deve ser o culto público. Bom, todo esse capítulo ele está conectado, né? O capítulo 2 ele vem tratando como é o procedimento do cristão no culto público, ok? Então a gente tem que recuperar o verso 2, né? Eu acho importante que você tenha na mente, principalmente na discussão do 9 ao 15, que vai abordar a questão da mulher. Então a gente precisa ter na mente o verso 2 do capítulo 2, que ele fala lá no final do verso, né? Com toda piedade e honestidade. Eu pesquisei as versões, piedade não muda, né? Em 5 versões é usado a palavra piedade. Na Almeida Fiel, na Corrigida, na NVI, na linguagem de hoje. Mas honestidade foi traduzido de maneiras diferentes, né? Tem versão que usou piedade e respeito. Tem versão que usou piedade e dignidade. Tem versão que usou com dedicação a Deus e respeito aos outros. Eu creio que esta é a melhor tradução, né? Com dedicação a Deus e respeito aos outros. E aí vamos ver por quê, né? Bom, a palavra piedade, né, foi traduzida do Eusebei. Então, o tradutor bíblico lá viu a palavra Eusebei e traduziu como piedade. Mas o que é essa piedade? O que a pessoa que leu, o que Timóteo, quando leu, quando Paulo escreveu, e ele viu lá Eusebei, o que ele entendeu? É alguém que respeita o semelhante, é alguém que honra a Deus, e é alguém que respeita a si mesmo. Então Timóteo, quando vê aqui Eusebei, que os tradutores traduziram como piedade, né, significa estas 3 coisas, ok? Dentro do contexto. Guarda isso é importante para a gente entender do 9 ao 15, é importantíssimo a gente ter isso aqui em mente, tá? E os cenotes, né? Os tradutores, essa palavrinha, aí deu uma certa confusão. Alguns traduziram como honestidade, alguns como dignidade, alguns como respeito aos outros. Mas o Timóteo, lendo isso, o que ele entendeu? É a pessoa que possui uma atitude correta com Deus e para com seus semelhantes. Então, para entender o capítulo inteiro, é importante que a gente entenda isso aqui, né? Respeito para o meu semelhante, honrar a Deus. É a base do capítulo 2. Então, quando eu orar, quando eu me vestir, quando eu estiver no culto público, a base é: eu estou honrando a Deus
e eu devo, nesta honra, também prestar atenção no meu semelhante. E é importante que você guarde isso aí, né? Para que a gente entenda o que a gente vai falar agora, porque é um assunto meio complicado, principalmente para a ala feminina, né? A ala feminina não gosta muito desse pedacinho da Bíblia aí, tá? Então, respeita ao semelhante, honra a Deus, respeita a si mesmo, possui uma atitude correta para com Deus e possui uma atitude correta para com os seus semelhantes. Ok? Dito isso, né? A gente falou na aula anterior, aqui eu vou passar rapidamente o que a gente já falou. Eu disse que todo lugar tem regra, ok? Todos os lugares existem regras de comportamento, ética, qualquer lugar, né? Por exemplo, tem empresas que exigem uniforme do funcionário. Para não dar confusão, cada um vir com a roupa que quer, uma roupa não apropriada, então a empresa adota uniforme. É uma regra, né? Ela estipula, aqui tem exemplo da aeromoça, a enfermeira. Então essas pessoas têm que fazer o quê? Tem que cumprir regra, né? A aeromoça, se você viaja de avião, eu creio que você nunca viu uma aeromoça de shortinho, né? Você nunca viu uma aeromoça trajada de alguma maneira indecente. Ela tem um uniformezinho dela e segue os padrões da empresa. Então existem regras. Aí eu dei exemplo dos parlamentares, né? Eles têm uma maneira de se trajar, de se comportar, né? Então aqui tem algumas mulheres parlamentares. Aí um irmão falou, aí até parece que vão todas para a igreja aqui, né? Não lembro quem foi que falou, né? Elas estão seguindo uma regra de comportamento, né? Uma parlamentar não iria até lá, né, exercer a sua atividade com uma roupa indecorosa, indecente, né? Tem uma regra. Para os homens também, né? É comum que eles se trajem lá convenientemente. Em algumas repartições públicas é proibido a pessoa entrar de bermuda, de chinelo, né, com roupa de manga. Nos tribunais, por exemplo, você não entra trajado desta maneira aqui. Você será barrado pelo segurança na entrada. Você terá que se vestir de maneira condizente. Então o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que isso são regras de etiqueta, né? Todos os lugares têm regras de comportamento. E aí a minha pergunta, né? Por que a gente acha que na igreja não tem? Né? Por que a gente acha que a igreja, a gente não tem que obedecer norma nenhuma regra, tudo vale, está tudo certo? Mas, além das regras, tem algo que a gente chama de bom senso, né? O que deveria prevalecer para nós é o bom senso. Então eu dei o exemplo, né? Eu não vou com roupa de banho andar na Avenida Paulista, né? Eu não vou colocar lá um shortinho, uma sunguinha e vou passear na Avenida Paulista. Assim como eu não vou desse jeito aqui andar lá na praia, né? Já pensou? Domingão, domingo não, crente domingo só vem na igreja, não vai na praia. O sábado, né? Eu lá na praia de terno e gravata, né? Para você comportar ridículo, né? Então a gente tem que usar o bom senso. Cada lugar pede um comportamento, né? Pede uma vestimenta, as regras existem. Tem um povo aí que acha que não, né? Ah, é a liberdade, eu tenho personalidade, né? Não é assim que funciona, né? Então é importante a gente entender isso. Aí a gente chega lá no verso 9, aonde eu destaquei, do mesmo modo. Então Paulo vai falar com as mulheres, olha, assim como eu ensinei os homens, falei como os homens têm que ser, como deve ser oração, do mesmo modo, eu vou continuar passando informação agora para vocês, mulheres. Ok? Bom, no final do verso 9,
ou lá no verso 9, ele está dizendo como que a mulher deveria se comportar no culto público. E o destaque é modestamente. O que é modéstia? Pessoa modesta, ela é isenta de vaidade, ok? Ela não tem uma vaidade exacerbada. Para a pessoa ser modesta tem que ser de qualquer jeito, maltrapilha, aquelas roupinhas. Não é isso que é modéstia, né? O que é modéstia é não ter o excesso da vaidade. A igreja, o culto público, não é lugar para vaidade, não é lugar para desfile de moda, ok? Decência, modo de agir de quem segue as regras morais e éticas. Às vezes as pessoas falam, mas o conceito de decência é relativo, irmão, né? Para mim eu posso estar decente, para você indecente. Quem está fora das regras morais e éticas de um determinado ambiente está indecente, né? Se eu pegar e for para a praia de terno, dentro desse contexto ali, eu estou indecente, né? Não é o lugar apropriado. Então a gente tem que considerar isso. E o Paulo continua dizendo, discrição. E esse aqui é importantíssimo. Quem é a pessoa discreta? Que não chama atenção. A pessoa humilde, delicada em suas ações. Então a pessoa que se veste, se comporta de maneira a chamar atenção para si, sem respeitar as regras do ambiente, morais e éticas, essa pessoa está fora do padrão do que o Paulo está ensinando, de como deve ser a maneira que deve ser para se comportar no culto. E aqui, né, irmãos, o Paulo está falando especificamente para mulheres, né, devido ao contexto cultural da época. Nessa época em que Paulo escreveu, homem era homem e mulher era mulher, e quando a gente olhava um homem, sabia que era homem, quando olhava a mulher, sabia que era mulher. Hoje a coisa está meio confusa, né? Então eu hoje aplicaria isso aqui também para o homem, né? Infelizmente não é só mulher que está vestindo roupa indecente, tem homem vestindo roupa indecente e indo para o culto público, né? Mas o Paulo aqui, ele esquece os homens, porque os homens naquele momento histórico não estavam dando problema, o problema estava sendo as mulheres. Então por isso que o Paulo, do 9 ao 15, está falando aí com as mulheres. Então a gente deve sempre aplicar o bom senso, né, nas escolhas que nós vamos fazer. A recomendação paulina é que as mulheres observem-se antes para não serem observadas pela roupa, né? E aí eu coloquei uma figura aqui bem clara, né? Provavelmente essa mulher aqui vai chamar o rapaz de trás aí de safado, sem vergonha. Não, ele só é homem. Ele só é um homem criado por Deus, né? Tem um pastor aí que fala que o hormônio não aceita Jesus. O hormônio não se converte, né? Então, o que Paulo está dizendo? Olha, irmão, se você chama a atenção, a roupa não está apropriada para você, né? Se a sua roupa não é com modéstia, não é com decência, está atraindo a atenção de alguém, então tem coisa errada. E uma coisa, tem um texto que fala que nós não devemos defraudar o nosso irmão. O que é defraudar? É provocar um desejo que eu não posso satisfazer. Então, numa situação dessa, o homem que se sentir tentado a olhar para essa moça, ele está pecando. Mas ela também está pecando. Ela também está cometendo um pecado.
porque ela está deixando a pessoa, no caso aqui o rapaz, está provocando uma tentação no rapaz. É atrativo, né? A gente lendo, né, o capítulo, lendo esses versos, o que Paulo está falando, que o atrativo da mulher não deve ser as roupas, né? E eu mencionei que infelizmente hoje isso também serve para os homens, né? Ao vestirem-se para o culto, as mulheres devem usar um bom senso de decoro. E não é aquele pensamento, tá bom para mim, eu não quero nem saber. Não é o que a Bíblia ensina, não é isso. O ensinamento da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é o respeito ao semelhante. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus nasceu numa manjedoura, né? O rei dos reis, o dono do mundo, vamos dizer assim, ele escolheu servir, né? Não ser servido. Ele se sacrificou pelo semelhante. Então é essa a nossa atitude. Então o que o Paulo tinha em mente é uma postura das mulheres que não traísse a atenção dos outros para elas. E esse era um problema sério ali naquela época, tá? Estava ocorrendo ali problemas sérios. Naquela época havia mulheres que eram sacerdotisas dos deuses pagãos, né? Muitas delas se prostituíam, porque isso era ensinado que era uma maneira delas servir ao Deus, né? Um Deus pagão. Então elas se vestiam de maneiras muito vaidosas, usavam cabelos bem trabalhados, muitas joias, né? Uma vestimenta chamativa, né? Porque o contexto ali é que para elas servirem ao Deus, né? A idolatria, né? Ao templo de Diana, de Apolo, elas inclusive se prostituíam. E o feminino faz parte dessa ideologia feminina. Então, o que o Paulo quer dizer aqui é que a mulher cristã naquela época tinha que ser diferente dessas. Isso é importante a gente entender, né? Provavelmente algumas tinham se convertido, né? Não sabiam como se comportar. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ser diferentes. Se alguém olhar para vocês e vocês estão como aquelas mulheres que não são convertidas, vão confundir vocês como se fossem elas. Então, o destaque aqui é a diferença, né? Modéstia, respeito, cuidado com o comportamento, né? Então, ele está dizendo que o verdadeiro adorno da mulher não é o vestuário. A mulher deve chamar a atenção pelo seu comportamento, né? Pela sua atitude, como que ela se comporta. Aqui tem uma mulher, né? Ela se chama Glória Calil. Essa mulher não é crente, pelo que eu saiba, né? No meu conhecimento, ela não é crente. Ela não professa nenhuma fé religiosa. Ela se alguém vê televisão e lê, ela é uma das consultoras de moda muito famosa aqui no Brasil. Ela auxilia celebridades, qual é o jeito ideal de se vestir. Ela fez algumas reportagens no Fantástico. Então, essa mulher que não é crente, né, que não segue a Bíblia, mas eu acho que ela leu Timóteo em algum momento da vida. Ela disse o seguinte, né? Ela escreveu um texto, né, está num livro dela, já eu vou dar o nome do livro aí, e ela diz lá no momento no livro, igreja não é boate. Então ela está dizendo, o livro dela se chama Chiquérrimo. Ela faz comparações nesse livro e qual é a vestimenta correta, qual que não é. E aqui, estou abrindo aspas,
Se eu abrir aspas, se vocês não sabem, quando a gente coloca algo entre aspas, é outra pessoa que está dizendo. Mas eu concordo, por isso que eu coloquei aí. Ela diz o seguinte, ó: cerimônia religiosa exige certa contenção na exibição dos brilhos e do corpo. Decotes e fendas podem ser disfarçados e atenuados por xales e estolas, sinal de respeito. Então o que ela está dizendo? Que no ambiente religioso, seja qual for, né? E ela fez isso aqui, ó, analisando vestimentas de mulheres cristãs. Ela está fazendo uma crítica da vestimenta da mulher cristã. Ela não é pastora, não é mulher de pastor, não é bispa, não é profetisa. Ela é uma pessoa de fora da igreja, analisando o que se veste na igreja e fazendo a sua crítica. Dá para um exemplo para aquele que está dentro da igreja. Essa mulher tem conhecimento. Exatamente. Ela infelizmente, ela está vendo um mau exemplo no comportamento da mulher evangélica. E aí ela diz o seguinte, ó, ela continua, isso aqui tudo em amarelo são palavras dela. Não se trata de uma religião específica. Ela está dizendo, eu não estou escrevendo isso para o batista, para o católico, para o cristão. Não se trata de uma religião, mas sim do respeito que cada um carrega dentro de si quando se dirige a um local sagrado. Aí, ó, dá a impressão que ela leu Timóteo, né? Ok? Certos trajes femininos com decotes profundos, né? Frontal e nas costas. Ela critica inclusive o excesso lá nas costas. Saias muito curtas, transparências exageradas ou roupas justíssimas conotam vulgaridade, falta de conscientização quanto ao real objetivo daquele encontro, desrespeito com as pessoas presentes. Isso são palavras, até parece palavra de pastor, né? Isso não é uma mulher, né, que observou a vestimenta, o comportamento de algumas mulheres que iam aos cultos, e ela falou, não, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso, porque está me incomodando, né? Agora, se isso incomoda uma mulher, imagina um homem, né? Se isso traz um incômodo para uma mulher, imagina um homem, né? Como ele é tentado, como ele tem que se preocupar, né? Virar do lado, né? Para não ter problema com isso aí. E eu destaco, tá? Aqui o Paulo está se dirigindo à mulher devido ao contexto, mas infelizmente hoje a gente tem que aplicar isso para homens também. Tem muitos homens aí vindo ao culto de maneira vulgar, com calças agarradíssimas, com camiseta colado no corpo, né? Com comportamentos realmente que não tem a ver com o culto público. Ou lá no verso 10, o que o Paulo fala? Qual que é a atitude? Boas obras. Ele fala, não é nada disso que vocês têm que se preocupar, é com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Olha, você diz que veio adorar a Deus, então se comporte como quem veio adorar a Deus, né? A prática de boas obras deveria ser a marca das mulheres cristãs. Nós temos aqui na nossa igreja irmãs elegantes, decentes, modestas. É lindo ver essas irmãs, como é o comportamento delas, a vestimenta, não perde a beleza, né? Elas não estão vestidas maltrapilhas, estão elegantes, sem serem vulgares, sem serem vaidosas. Temos vários exemplos, eu não vou citar aqui porque não convém, né? Mas existem várias.
E lamentavelmente existem aquelas que deveriam, né, seguir como modelo e padrão estas irmãs piedosas e que não seguem, né? E uma outra falha é que existem textos, né, o próprio Paulo fala, as pessoas mais velhas, elas tinham que corrigir as mais novas, né? Então eu insisto nisso, homens e mulheres com mais idade estão falhando e não estão aplicando a correção nos mais jovens. Não sei se a gente está se sentindo com medo, acuado, né? Porque o jovem vai e faz, e a gente fica ali no banquinho, sentadinho, né? Mas a Bíblia ensina que os mais velhos, homens e mulheres, devem instruir os mais novos em como devem se comportar, qual deve ser a sua atitude, né? Então as pessoas devem olhar as boas obras e glorificar a Deus, né? Se nós estivéssemos tendo um comportamento apropriado, essa Glória Calil não teria escrito isso, né? A gente podia muito bem ter passado sem ter um livro que citasse o comportamento incorreto dos evangélicos, né? Então é importante destacar isso. No verso 11, né, aí tem uma polêmica danada nesse verso 11, eu nem vou entrar muito aí, porque só esse verso 11 aí dá para falar umas 5 aulas, né? Cada um defende um ponto aí. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Isso aí para uma mulher é uma ofensa gravíssima. Clareza, ninguém fala claramente, Paulo escreveu isso por isso, ok? Mas eu sempre tenho dito aqui na nossa aula, eu prefiro aplicar a Bíblia para nós no dia de hoje. Se a Bíblia foi escrita, ficou aí 2000 anos, é para a gente ter alguma lição dela. Não é só um livro de história, né? Não é um livro que conta a história de um povo. Também é isso, mas não é só isso. O ensinamento também. Isso, Deus tinha um propósito. Uma análise seria, alguns mestres na igreja em Éfeso estavam explorando a disposição das mulheres e ensinavam heresias. Então algumas mulheres que eram servidoras lá no templo de Diana tinham se convertido, e esse pessoal falso mestre estava aproveitando, né, que essas mulheres eram recém-chegadas, não sabiam direito as coisas, e estava tentando influenciá-las para que elas influenciassem outros, ok? Esses falsos mestres haviam encontrado um campo fértil entre as mulheres, né? Aparentemente as viúvas mais moças, que haviam aberto seus lares para esses falsos mestres. Então havia algumas mulheres lá na igreja, algumas viúvas jovens, né? E estavam abrindo o lar e difundindo esses ensinamentos. Tem alguns textos, né? 1 Timóteo 5, 5 e 6, 2 Timóteo 3 e 6, que nos dá aí esse norte, essa orientação, né? Então alguns teólogos e pastores ensinam que esse é um assunto temporal, era para aquela época, ok? Paulo estava falando isso, era para aquele tempo, porque lá tinham viúvas se entregando aos prazeres, né, que não estavam se comportando da maneira correta, mulheres carregadas de pecado. Então eram mulheres que tinham vindo lá do templo, da adoração, né, da deusa Diana, e que tinham esse conceito. E aí elas estavam sendo influenciadas e influenciando. Teólogos e pastores já defendem outra coisa. Eles dizem que esse ensino tem significado para qualquer tempo e qualquer época. Se está na Bíblia, e a Bíblia não é um livro de contos e um livro de histórias, né?
E eles têm o seguinte, o Paulo usa argumentos fortes. Ele diz, a ordem da criação, se você lê aí, ele cita a ordem da criação. Ele fala, Adão foi criado primeiro e depois Eva. A mulher não foi criada primeiro. O homem não foi criado para a mulher. É o inverso. Deus criou o homem, depois criou a mulher e deu instruções para a mulher. Ok? E ele cita a entrada no pecado. Se você também lê aí o verso 14, ele vai falar, quem não resistiu à tentação, primeiro foi a mulher. A serpente foi lá, né? Tentou a mulher, ela caiu. Aí o homem, como sempre, nós somos meio bobão, vamos atrás das mulheres, né? Foi atrás da mulher e comeu, né? Então, isso é utilizado por uma grande parte para dizer, não, se ele está citando essa ordem na criação, se ele está afirmando que a entrada do pecado foi através da mulher, então isso não é temporal, é atemporal, né? Serve para todo o tempo, é um conceito que tem a ser aplicado para todo o tempo. Ah, então a mulher não tem que falar nada na igreja, é isso? Ela entra quietinha, senta, é isso? Não. Né? O problema são as nossas traduções, né? As traduções às vezes não coincidem corretamente com a palavra. A palavra traduzida como silêncio, né, que foi traduzida como silêncio, é um termo que implica tranquilidade e calma. Aqui é a característica daquela mulher que é submissa de maneira tranquila, ela não é obrigada a isso. Ela conhece a palavra de Deus, ela é uma pessoa realmente que quer honrar a Deus, então para ela isso é tranquilo. Ela é uma mulher calma. Em Provérbios fala isso, que a mulher iracunda, né, a mulher que não se cala, a mulher que não se submete, ela deixa o marido triste, está lá em Provérbios. Eu não lembro certinho, mas eu li, está lá. Depois você procura na sua casa. Então já lá o sábio já dizia, essa mulher agitada, que não é tranquila, que não quer aparecer, ela deixa o marido triste, né? Ela deixa o marido envergonhado. O marido, é claro, vai ficar triste porque ela está envergonhando o marido, né? Essa palavra que não se submete com tranquilidade, com calma, com humildade, ela causa tristeza no marido, né? Então, a palavra aqui não é que a mulher tem que, né, desculpa usar o termo, entrou na igreja, cala a boca e fica quieta. Não é isso. Não é isso que o Paulo está falando, né? O que o Paulo está falando é da mulher com calma, tranquila, né, meiga, pacata, né? Ela não chega chegando, né? Ela não chega causando, né? Ela não quer chamar atenção para si mesma. Esse é o que o Paulo está dizendo aí. Eu quero citar aí, né? Se você quiser anotar aqui o nome desse livro, tem um livro que eu encontrei aí, né? Eu comprei para minha esposa ler, mas como eu gosto de ler, eu também resolvi ler, e é um livro excelente. Dê de presente para sua esposa, dê de presente para sua filha. A mulher que lê esse livro aqui, ela vai saber como ela deve se comportar. Só que tem um problema. Muitas mulheres vão ler só o primeiro capítulo desse livro, mas vão querer rasgar, vão querer queimar e jogar fora. Porque essa mulher aqui fala coisas, e eu vou citar alguma coisa que ela fala aí, tá? Chama A Esposa Excelente, da Marta Pisse. Anota aí, dá de presente para sua esposa, para sua filha, para sua sobrinha, né? Eu li, é um livro excelente. Depois que eu li esse livro, eu falei, Senhor, se toda mulher se comportasse como está escrito aqui, e seria assim, já seria o paraíso. A gente já teria chegado no paraíso. Então, percebe que está entre aspas, ok?
Se está entre aspas, a Marta Pisse que falou, mas eu repito, se eu coloquei aí é porque eu concordo. A Marta Pisse, analisando esse trecho de Timóteo aí, que a gente está estudando, olha o que ele falou. É comum que as mulheres da atualidade fiquem irritadas com esses versículos. Ok? Ela está se referindo a esse texto que a gente está vendo. Se isso acontece, é porque elas não foram ensinadas sobre o que significam esses versos, ou podem estar reagindo com um coração orgulhoso, influenciado pelo modo de pensar mundano. Então a Marta Pisse, nesse livro, diz: se você leu esse texto e não gostou dele, você está sendo ou orgulhosa, ou não aprendeu direito, ou está sendo influenciada pelo mundo. Aí não tem jeito. Se a gente escolhe ser influenciada pelo mundo e não pela palavra de Deus, não tem muita solução. Ela continua: esses versículos não significam de maneira alguma que a mulher seja de menor valor ou menos inteligente que o homem. A Bíblia não ensina isso. Ok? A Bíblia assume a inteligência da mulher porque ela ensina as mais velhas a instruírem as mais jovens. Em Tito 2, 3, 5. Ok? Que aí eu digo, muitas mulheres maduras estão falhando porque não estão instruindo as mais jovens. Eu não sei o que está acontecendo. Ela continua: o que esses versos dizem é que Deus restringiu parcialmente o papel da mulher na igreja local. Ok? Porque ela pode ser enganada mais facilmente. Há mais responsabilidades e fardos que Deus não quer que as mulheres carreguem. Elas jogaram para nós. Não é fácil ser líder. Quem achar que é fácil nunca foi, é difícil. Eu já fui gerente, já fui diretor. Nossa, é um sacrifício, é melhor ser funcionário. Eu gostava mais quando eu era um funcionário recebendo ordem do que quando eu fui promovido e tive que mandar nos outros. Não é fácil, é complicado, tem que entender, um é triste, outro é alegre, o outro é falador, o outro, é complicadíssima a tarefa de líder, não é fácil. Então Deus, na sua imensa sabedoria, separou: olha, isso aqui é função do homem, isso aqui é função da mulher. O homem é mais inteligente? Não. A mulher é menos? Não. É função diferente. Só isso. Alguém é chefe porque é mais inteligente que eu? Não é. De maneira nenhuma. Eu já tive chefes, inclusive, que eu respeitava, mas o grau de conhecimento dele era muito inferior que o meu. Isso existe. Mas alguém disse: ele é o chefe, acabou. E Deus chegou e disse: o homem é o chefe, acabou, eu escolhi, ponto final. Então, uma mulher verdadeiramente sábia aceitará isso. Certo. Ok? Apreciará e se submeterá graciosamente. Por quê? É um plano de proteção de Deus. Então isso aqui é a palavra dessa mulher, a Marta Pisse. Ela está dizendo: olha, eu não tenho problema nenhum com isso, eu me submeto ao meu marido, porque eu sei que Deus fez isso para me proteger. Deus me ama, Deus tem carinho por mim, Deus sabe que eu não sou insignificante, Deus sabe que eu não tenho falta de inteligência. Isso que Ele fez é para a minha proteção. Ele colocou alguém, Ele determinou que alguém ficasse acima de mim, na liderança, para minha proteção. Essa é a mulher sábia, que inclusive Provérbios fala, A tola, não, ela quer subjugar isso aí, ela quer mandar, ela quer decidir, ela desrespeita,
né? Ela não se veste convenientemente para o culto público, ela não se comporta de maneira conveniente, porque lhe falta sabedoria, lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Okay? Ele usa lá então a ordem da criação, né? Lá no verso 13, a ordem da criação tem um significado importante, né? No papel do homem e da mulher. O homem foi criado para governar sobre a terra, não é isso que está escrito lá? E a mulher, o que está escrito lá? Auxiliar o homem, né? Então, se o homem precisar do auxílio da esposa, precisar dizer, meu bem, nós estamos em situação difícil, de repente era legal você ajudar eu a ganhar um dinheirinho, sem problema. Tem uma série de coisas que a esposa pode fazer para ajudar o marido, que ela nem precisa sair para trabalhar, né? Uma série de funções que não denigre ela, não humilha, né? Então, essa é a função, né? Em seguida, a mulher foi criada para ser auxiliadora do marido. Isso que tem sido ensinado aí, empoderamento feminino, essa coisa toda, o diabo está usando o mesmo que ele usou com a Eva. Está seduzindo, né? Olha que bonito, olhou a árvore, olha que árvore linda. O pessoal fala que é maçã, mas ninguém sabe qual é, né? Então, olha que árvore bonita, olha, se você comer, eu acho que esse foi o que despertou Eva. Você vai ser igual a Deus. Opa! Esse negócio de eu ser submissa, auxiliadora, se eu comer eu vou ser igual a Deus, opa, está aqui. É o feminismo que provoca isso, é o feminismo que está falando isso. Exatamente. A mulher então, da mesma maneira, hoje, Satanás está usando de uma grande quantidade de argumentos e seduzindo, porque ele já tem experiência, ele seduziu Eva. Ele seduziu tantas outras mulheres na Bíblia, então ele está usando isso daí, né? Bom, muitas mulheres hoje, por exemplo, lutam pela beleza física. Elas consideram, então tem que ser feia. Não é disso que eu estou falando, né? A Escritura diz, a formosura é vã, embora seja perfeitamente aceitável que a mulher se adorne com beleza exterior. Mas isso é vão, isso é passageiro, né? O interesse de uma mulher piedosa é adornar-se com a beleza interior. Como eu dei exemplo, tem quantas irmãs aqui na igreja, né, que são simples, sem vaidade, estão bem vestidas, com roupas decentes, apropriadas, né, enquanto algumas não têm esse comportamento, né? Ainda a palavra da Marta lá no livro dela, a mulher demonstra sua beleza interior sendo submissa, com a atitude de um espírito manso e tranquilo, né? A mulher que se comporta desta maneira, ela é bela. A mulher bela não é aquela que está toda, né, chiquetosa. Mas é todo anterior, 31 Provérbios. O texto, Provérbios 31:30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta sim será louvada, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então é isso que é o ensinamento. Aí ela continua, olha o que ela fala agora. A rebeldia é um pecado muito sério. A mulher que não é submissa, a mulher que não aceita o que a palavra de Deus diz, ela está em rebeldia. Ok? Se a mulher não aceita a submissão, está desobedecendo a Deus. Porque Deus mandou. Se ela não aceita, está desobedecendo. A atitude de insubmissão significa rebelião contra a autoridade. E ela está pecando gravemente. Palavras dessa autora desse livro, a Marta Pisse.
Então, toda mulher que não é submissa, que não está seguindo o padrão ditado aqui em Timóteo, ela está em atitude de rebelião e, portanto, ela está em pecado. Ela deveria se voltar para Deus, orar, pedir perdão para Deus e em seguida para quem ela está se rebelando, seja seu marido, seja o pastor da igreja, porque ela não está aceitando o que o pai. 1 Pedro 3,4. Isso tudo vai ficar na internet, viu, irmão? Dá para o irmão conseguir pegar tudo lá depois. Então, percebe? Eu fiz questão de colocar aqui palavras de mulheres, porque senão fica assim, é o homem que está falando. Aliás, quando eu indiquei esse livro aqui, teve uma pessoa na minha família que eu indiquei esse livro. Qual foi a primeira pergunta que ela fez? Quem escreveu esse livro foi homem? Falei, não, foi mulher. É a primeira, olha como que é o coração, né? E ela é crente. Ela é crente. Já põe na cabeça da pessoa e ela exato. Primeiro título, mas quem escreveu esse livro? Aposto que foi homem. Não, foi uma mulher. Pelo contrário. Graças a Deus, glória a Deus que nós temos mulheres que estão dispostas a dar esta instrução. Eu repito, é um excelente livro para presentear, só que eu tenho assim... Em qualquer livraria? Qualquer livraria evangélica. Sim. Livraria evangélica. Só que eu tenho certeza que muitas mulheres, até aqui da nossa igreja, vão ter vontade de rasgar esse livro, larga esse negócio de lado. Porque o que ela vem falando, tratando no livro é maravilhoso. E ela cita versículos, não é a opinião dela. Ela vai citando trechos da Bíblia, vai dando exemplo. Ela foi conselheira de mulheres durante muitos anos, né? Então, eu vou concluir aqui, aí se algum irmão quiser falar alguma coisa, né, pelo menos eu consegui encerrar, né? Então, qual é a lição desse capítulo 2? Orar em todos os lugares, em busca, buscando santidade, amor e comunhão. Paulo começa falando isso. A perspectiva de Deus para o culto exige fraternidade, simplicidade e santidade. Culto é lugar de ordem, decência, ética, moral, bom comportamento. Quem não crê nisso precisa voltar e ler a Bíblia direitinho. O Paulo fala que na igreja tem que ter traje decente e atitudes virtuosas. Então tem regra sim. Tem regra sim para vir na igreja. Não é de qualquer jeito. Assim como tem regra para trabalhar, tem regra para ir lá receber a rainha da Inglaterra, tem regra para ir no parlamento, tem regra. Todos os lugares tem regra, né? A pessoa que acha que só porque a igreja é de qualquer jeito, está se rebelando contra a palavra de Deus. Paulo atribuiu às mulheres uma posição diferente dos homens, não inferior. Então as mulheres lá estavam dando uma série de problemas, tanto que Paulo usa um versículo para falar com os homens e todos os outros para falar com as mulheres. Tá? Então é isso aí.